Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Vou pegar um trechinho ainda da fala do presidente do Madureira sobre aquela celeuma lá. E ele, falando do Pedrinho, disse, né? Ex-comentarista, ex-jogador, presidente e tal, não acertou em qualquer dessas atividades. Discordo. Foi um bom jogador, muito bom jogador. Nunca foi meu ídolo, né? Mas tem gente que considera o Pedrinho como ídolo. Respeito. A idolatria é particular, né? Cada um tem a sua, né? Mas aí eu trago essa observação do presidente do Madureira, né? Ex-jogador, ex-comentarista e presidente e tal, né? E eu acho o seguinte: comentarista, ok, bom comentarista, muito bom comentarista, inclusive para quem estuda a parte tática, né? Quem não estuda, quem não se recicla, quem não consegue ler, né, a parte tática vai dizer e tal. Muito bom comentarista, foi um bom jogador, né? Mas presidente é outra história. Inclusive, quando ele se candidatou a presidente, ele trouxe a questão de ser comentarista e, salvo engano, cursos feitos e tal, como se fosse um handicap para ser presidente, né? E aí eu digo, jogador é jogador, comentarista é comentarista, presidente é presidente. E o título do meu vídeo é Planejamento? Que planejamento, né? Bom, não sou de criticar por criticar, né? Parte política é uma, parte do futebol é outra. Primeiro jogo contra o Madureira, críticas pra lá e tal, não sei o que, tá tudo errado, não vi nada de diferente. Calma, é um trabalho, né? Um começo de trabalho do Carille, etc, né? Mas a gente tem que criticar aí a questão do planejamento, né? Estamos vendo aí, né? Ele se desfazendo de jogadores que ele trouxe. Se desfez do Emerson, né? Tá se desfazendo do Jean David, confessando os erros de falta de planejamento, né? Souza, Alex Teixeira e o próprio Coutinho, com as exigências que o Coutinho fez. Isso é um absurdo, né? A barreira não virou baile, talvez não vire baile. O Coutinho tinha que vir. Uma opinião, né? Deixo aí ao alvedrio dos senhores, mas trazer Souza e Alex Teixeira ao reboque disso é feio, né? Então, não tem planejamento, não há planejamento, né? Ano passado não trouxe um zagueiro, deixou para o último minuto, para o último dia, para a última hora, para o último minuto, e aí houve aquele problema, né? E que ele disse que confiou e blá blá blá. Não se deixa a contratação de zagueiro, né, para o último momento e tal, e o Vasco não conseguiu alçar voos maiores, né? Teve a Crefisa, que ele garantiu que o Vasco seria adquirido pela Crefisa, ou então seria um investidor, né? Dono investidor, naming rights e tal. Então fica aqui a reclamação ostensiva da minha parte ao Pedrinho, né? Dessa parte toda, e exigindo que ele contrate aí, como estão dizendo, né? Um atacante, dois atacantes e tal, não sei o quê, um outro atacante que possa fazer a função do Verratti. Tá ruim, né? Não há dinheiro, então erro de planejamento. Quando você entra num time para resolver, para salvar, né? Dizem que o Pedrinho salvou o Vasco. Salva mesmo, né? Vem com um projeto, com plano A, B, C. Queria a Crefisa, deu errado e parou por aí. Agora, que é um dono, não vai sair tão cedo, a não ser que haja um deságio total do Vasco por essas brigas aí na Câmara de Arbitragem, penhora de 31% sobre as cotas que a 777 tem lá da Justiça Americana, essa confusão toda aí, né? Então, planejamento não há. Que planejamento, né? Não há.
Mudando aqui um pouquinho de assunto, né? Falando de um todo do Vasco, que a minha paixão é a sua também, e de 25 milhões ou mais de torcedores no Brasil, né? O Vasco agora está tentando corrigir, né, o CRVG, todos os erros, o máximo que puder da 777, né? Agora está emprestando o Leandrinho por R$1 milhão para o ex-time do Paulinho, e nessa negociação vai haver um perdão por uma dívida de R$1 milhão que o Vasco tem com o ex-time do Paulinho, né? Então, tem mais essa. Falta de planejamento, também tem que segurar as picas aí que a 777 causou o Vasco, né? Graças aos sócios torcedores, né? A mídia que falou que seria uma maravilha e blá blá blá, que SAF era saída e tal. Ninguém perguntou qual SAF, se aceitou o 777, e agora todo mundo aí, para tirar o corpo fora, fica dizendo que apoiava a SAF, né? E não a 777. Então, mais uma prova aí da incompetência, né? Da má gestão da 777, com dívidas que ela tem, né? E o Vasco está corrigindo aí. Acabei de dizer, vai negociar o Leandrinho com esse time do Paulinho por R$1 milhão e vai haver um perdão de R$1 milhão pela uma dívida que o Paulinho tem, que o Vasco tem, a SAF, né? Com o Paulinho nesse ex-time dele, né? Então a venda em tese sai por R$2 milhões e tarará, mas fica aqui corroborado mais uma incompetência, né? Dessa gestão, da 777. E voltando aqui para a questão da falta de planejamento, para não ficar maçante, não quis extinguir tudo, não quis acabar com o tema, vou dar duas pinceladinhas aqui do primeiro tema que eu falei, né? Incompetência, né? Para relembrar, Jean Davi, Emerson, né? Para ficar bem elucidado, para as pessoas não esquecerem Souza, Alex Teixeira e etc, né? Para fechar aqui o meu vídeo, não há possibilidade de você achar que o Verratti esteja falando sério ao dizer que o Couto, ele fica feliz, Verratti, jogando ao lado do Couto, porque é um jogador que quase joga, que não joga ruim, joga sempre bem e tal. Não é por aí, chega até ser um pouco puxa-saquismo, é feio dizer uma dessa, né? A gente não está nem falando de jogar bem, né? De não entregar coisa alguma, né? Vai ter uma melhora pequena depois que o Couto saiu, entrou o Verratti no jogo agora contra o Madureira. Verratti, dá um tempo aí, dá uma segurada, menos, né? Menos. Já explanei aqui no primeiro momento do meu vídeo os problemas todos, né? E um deles também foi trazer o salvador da pátria, Coutinho, junto com Alex Teixeira e Souza, né? Ficou até mal demais pro Vasco, né? E amanhã tem jogo do Vasco. Domingo, 21 horas, isso é um absurdo, né? Um absurdo esse horário. Num domingo, o jogo acabando 11 e pouquinho, o trabalhador chegando em casa 1 da manhã, 2 às vezes, que mora longe, né? Para trabalhar na segunda-feira, né? Complicado demais, falta muita coisa no Vasco, né? Até chegar para a Ferdi e falar, Ferdi, porra nenhuma, meu jogo não vai ser domingo, 21 horas, não vai ser. Mas se quer isso, né? Além de falta de planejamento, também falta de choque, né? Da federação. Os clubes devem mandar na federação, mas são mandados, né? São paus mandados da federação, que deita e rola em cima dos caras, dos clubes, que se quer dar premiação e faz o que quer com os times, né, do Rio de Janeiro. Se gostou do comentário, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer ser nos vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.